Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Vamos para o nosso estudo de hoje, sábado, 15 de outubro de 2022, começando pela página de abertura do livro Rumo Certo, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. A lição 49, Não censures. Não censures. Onde o mal apareça, retifiquemos amando, empreendendo semelhante trabalho a partir de nós mesmos. O cirurgião ampara o corpo enfermo, empregando atenção e carinho com bisturis adequados. O artista afeiçoa a pedra ao próprio sonho, aformoseando-lhe a estrutura com paciência e vagar. Ninguém desfaz a treva sem luz. E reconhecendo-se que a luz nasce da força que se desgasta, em louvor da cooperação e do benefício, o amor procede do coração que se entrega ao trabalho para compreender e auxiliar. Quando estiverdes a ponto de desanimar ante os empeços do mundo, de espírito inclinado à acusação e à amargura, lembra-te de Deus, cuja presença fulge nas faixas mais simples da natureza. A divina sabedoria apoia a semente para que a semente germine, propiciando-lhe recursos imprescindíveis à existência. Nutre-lhes os rebentos, doando-lhes condições precisas para que se desenvolvam, e, convertida a planta em árvore benfeitora, assegura-lhe a seiva e aguarda-lhe a ocasião justa para a colheita dos frutos com que enriquecerá o celeiro. Em toda parte da terra, surpreendemos a esperança de Deus em função ativa, seja na pedra que se erguerá em utilidade, no carvão que se fará diamante, no espinheiral que se metamorfoseará em ninho de flores, na gleba inculta que se transfigurará em jardim. Deus opera com tempo igual para todos, e a própria sabedoria divina nos auxilia a todos indistintamente, agindo, criando, renovando e sublimando com apoio nas horas. Sempre que nos vejamos defrontados por dificuldades e incompreensões, saibamos servir com paciência e aprenderemos que, diante dos problemas da vida, sejam eles quais forem, não existem razões para que venhamos a esmorecer ou despertar. E assim, Senhor, vamos agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos, a Jesus, nosso mestre amado, a Alta de Souza, por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelas provas pelas quais passamos hoje, pelas provas que ainda vamos passar, essas provas que nos elevam, que nos enobrecem e que nos ajudam a evoluir. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Hoje, então, nós vamos para o nosso estudo do livro Dimensões da Vida, o estudo intitulado Abandonado, mas não a sós. E é um estudo que, uma das frases que me chamou a atenção, um dos momentos que me chamou a atenção foi quando ele diz que nós estamos a sós com a verdade. Então o texto começa falando que muitas vezes a gente se deixa levar pela tristeza, a gente esmorece um pouco na luta, a gente acaba se entregando, e fica lamentando as pessoas que nos deixaram, lamentando aqueles amigos que achávamos que eram amigos, mas que nos abandonaram nos momentos de dificuldade, lamentando, em suma, lamentando o abandono daqueles que nós julgávamos que eram importantes para nós e para quem nós nos julgávamos importantes também. Essa é uma entrega que muitas vezes a gente acaba fraquejando mesmo pela falta de vigilância, pela falta de fé, pela falta de prece, e a gente acaba meio que se vitimizando, se colocando como injustiçado, como prejudicado, e na verdade a gente, como disse Joana de forma muito, muito interessante, muito sábia, nós ficamos, na verdade, a sós com a verdade, na solidão da verdade. Muito, muito, muito legal esse trecho, essa afirmação de Joana, porque nos coloca
nos coloca, mostra, né, que nós nos colocamos frente a frente com o que é real, frente a frente com o que é verdadeiro, frente a frente com o que é, na verdade, importante para a gente. E lendo esse texto, a gente vem meditando, né, quantas vezes a gente, ao se entregar, a gente acaba entrando numa espiral negativa, numa espiral descendente, e isso muitas vezes é difícil depois a gente se recuperar, é muito difícil a gente sair disso, porque, como eu falei antes, né, é a falta de fé, é a falta da prece, é a falta da força que a prece nos traz, principalmente a força que a fé nos traz, né, de saber que tudo por que passamos é necessário, é importante, é útil para nós. E ali mais adiante também Joana nos afirma que essas pessoas que supostamente nos abandonaram, esses amigos, né, amigos entre aspas que nós tínhamos e que no momento que eram nossos amigos nos momentos de triunfo, nos momentos bons, nos momentos de vitória, esses supostos amigos nos momentos mais difíceis nos abandonam e nos deixam a sós. Na verdade, a gente precisa encarar essa solidão como mais uma oportunidade de vermos as coisas mais claramente. Porque quando a gente precisa meditar, o que a gente procura? A gente procura a solidão, o silêncio, muitas vezes até o escuro, para facilitar, né, o trabalho da mente, né, da meditação. Quando nós precisamos pensar, tomar decisões importantes na nossa vida, a gente precisa se recolher, a gente precisa pensar com calma, então a gente procura, né, paz, a gente procura um ambiente agradável, a gente procura o sossego, né, o silêncio, para poder tomar decisões de forma mais acertada. E essa solidão, né, que Joana se refere como abandonados, mas não a sós, o próprio mestre passou por isso, né, ele que curou tantos paralíticos, curou cegos, né, ele que ensinou tanto a gente no momento dele do Calvário, dele dos suplícios, da crucificação, da morte dele. Ele foi abandonado e muitas vezes enfrentou o deboche daquelas próprias pessoas que seguiam ele, né, e que se admiravam com as obras dele. E ele não se entregou a essa solidão, ele não se entregou a se vitimizar, né, e muito pelo contrário, ele pediu ao Pai que nos perdoasse, né, porque nós é que não sabíamos o que estávamos fazendo, e em momento nenhum se colocou como vítima ou como injustiçado. E é isso que a gente precisa entender, né, que esses momentos de solidão, esses momentos de suposto abandono, são justamente os momentos que vão nos propiciar mudanças muito positivas, porque eles nos levam à reflexão, nos levam a pensar melhor, nos levam a avaliar nossas atitudes, avaliar nossas companhias, avaliar nossos hábitos, e é nessa avaliação, nessa busca do conhecimento, nesse autoconhecimento, é que a gente descobre muitas vezes o que estamos fazendo de errado e mudamos a nossa direção, tomamos decisões, né, que são de suma importância para o nosso futuro, e nós então podemos aproveitar, né, e usar esses momentos como, na verdade, como oportunidade, mais uma oportunidade, né, de crescimento e de superação de dificuldades e superação de erros em que costumamos cair. Precisamos, então, nesses momentos, e aí a fé nos ajuda muito, a prece nos ajuda muito, né, a não nos entregarmos e termos a serenidade e buscarmos a sabedoria de avaliar, né, por que estamos ali, por que nos foi oferecida essa solidão, mas nunca o abandono, por que nos foi dada essa oportunidade, porque essa oportunidade, como eu falei, vai nos levar a pensar, vai nos levar a refletir e vai nos levar a valorizar o que realmente tem valor, né, que são os verdadeiros amigos, que são as boas obras, as boas atitudes,
E assim a gente vai escalando aí degrau a degrau aí da nossa subida aí, que é árdua, mas ao mesmo tempo é prazerosa e gratificante. E nós podemos então, nós devemos então aproveitar essas oportunidades. É a questão da vigilância, né? Quando nós nos depararmos, né? Nos colocando como vítimas e nos lamentando do abandono, é a hora da gente estalar aquele dedo ali, né? Sacudir a cabeça e como diz o samba, né? Levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É isso que a gente precisa fazer. Aproveitar esses momentos de solidão, porque o momento de solidão ele nos facilita justamente isso, a prece, a meditação, né, a nossa autoavaliação e o nosso autoconhecimento. Então é a grande lição que eu vejo desse estudo, dessa leitura, e que mais uma vez, né, cai como uma luva, né, para cada um de nós. Os espíritos, acho que com certeza eles nos oferecem os textos que nós precisamos ler mesmo. E é isso, a gente precisa isso. Vigilância o tempo todo, oração e aproveitar cada prova, aproveitar cada momento e aproveitar a nossa solidão. Repetindo mais uma vez essa expressão fantástica da Joana, né? A solidão com a verdade, a solidão com a visão clara do que nós precisamos ver. E assim, mais uma vez, espero que o estudo tenha sido tão útil para vocês quanto foi para mim. E vamos à nossa prece final. Mais uma vez agradecendo a Jesus, nosso Mestre Maior, a Deus, nosso Pai, aos bons espíritos. Agradecer hoje principalmente pelas nossas provas, agradecer pela nossa solidão, a nossa solidão que na verdade nunca é totalmente a sós, porque Deus está sempre conosco. Agradecer por essas oportunidades de pensarmos, de avaliarmos e de mudarmos nosso destino, mudarmos nossas atitudes, mudarmos nossos hábitos. Agradecemos também por mais um estudo, por mais um dia que vivemos nesse planeta, por mais provas, por todas essas oportunidades, por todos esses dias que são renovadores, que são oportunidades renovadas. Agradecer por cada um dos nossos percalços, pela educação que eles nos trazem, pela formação que eles nos permitem. Fica conosco, Deus, nosso Pai, fica conosco, Jesus, nosso Mestre, os bons espíritos que nos acompanhem e que nos permitam, nos ajudem a nos mantermos atentos para aproveitar esses momentos e não nos entregarmos jamais à tristeza ou à vitimização, e sim aproveitarmos para meditar, para orar e para avaliar nossa vida. Que assim seja, Senhor, fica conosco, nos proteja essa semana, graças a Deus.